a instituição casamento. Se o casamento é um bom investimento ou não. Ah, bom, hoje... Veja, casamento sempre foi uma questão de patrimônio, né? Tanto que, como hoje se fala, populações mais vulneráveis, como se diz hoje em dia, as pessoas que eram mais pobres nunca casaram. E eu não estou falando só de Brasil, né? Falando de história. E, inclusive, não sabia nem quem era o pai. Pai sempre foi artigo de luxo. Continua sendo um pouco. Mas sempre foi um artigo de luxo você saber quem era seu pai. Imagina quantas mulheres foram violentadas ao longo desde a pré-história. Sim. Ou quantos homens transavam com as mulheres e iam embora. Porque para o homem o sexo é ônus zero. Ele transa, goza, levanta e vai embora. Quem pode ficar grávida é a mulher. Ela tem todo o ônus fisiológico, né? E depois o casamento se tornou uma coisa universal, principalmente com o surgimento da racionalidade burguesa, de você constituir família e você comprar coisas e tal. E também a pressão do cristianismo foi muito importante nesse sentido. Hoje eu acho que é uma questão específica, que é a ideia de que o casamento pode não ser um bom negócio, inclusive para os caras. Muito cara acha que não vale a pena casar, porque a mulher só vai pensar no trabalho, e se ele tiver filho com ela, ele vai ficar ligado a ela o resto da vida. E porque ela está cada vez mais independente, então ele vai ter que dividir esse tipo de e ele vai ficar ligado a ela. Tem uma cena, não sei se você viu um filme chamado... Eu acho que em português o nome do filme era no original, apesar que o filme era dinamarquês, se não me engano, chamado The Square. Não. Foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro há uns 2, 3 anos atrás. Tem uma cena hilária que, quando passou, foi objeto de debate. E gente que não conhece a realidade desses países, como a Dinamarca, achou que era um delírio, mas a situação era a seguinte: o personagem principal era diretor de um museu em Copenhague, e ele, então, começa a namorar uma jornalista americana. E eles estão um dia transando na casa dela, e ele está com a camisinha, ele goza, ele tira a camisinha, ela vai até o banheiro, pega a lata de lixo e põe a lata de lixo na frente dele com a tampa assim, tipo, joga aqui, sabe? Uma coisa assim. E ele pega a camisinha e põe no bolso. E aí ela puxa a camisinha, ele puxa de outro lado, certo? E fica uma disputa aparentemente ridícula, porque ela quer jogar a camisinha no lixo e ele tem medo que ela use o sêmen, que é uma situação que acontece. Sim. Certo? Então, hoje em dia o mais fácil é as pessoas investirem nas carreiras e dane-se o resto. Isso do casamento também, né? Historicamente tem tudo isso, mas hoje também tem... Hoje não, sempre, mas eu vejo muita gente falando sobre o casamento com um medo de ficar sozinho, um medo da solidão, um medo de chegar lá na frente e você não ter um filho para cuidar de você, de não ter um companheiro, de não ter um parceiro, mesmo que isso te custe muita paciência, muito... Tudo que é feito para durar custa paciência, né? Se você quiser que uma coisa dure, você tem que ter paciência. Seja casamento, seja parceria em business, né? Seja construir uma casa, Sim. Seja abrir uma empresa. Sem paciência, aquilo que o filósofo alemão Hegel chamava paciência do conceito, leva tempo para você conseguir fazer alguma coisa sólida. Agora, não resta dúvida que quando você é mais jovem é mais fácil ficar só. Sim. Eu digo mais fácil ficar só no sentido de que você nunca está só, na verdade. Que tem as amizades, a balada. Tem uma coisa muito característica também na juventude, que é o seguinte: como você conhece poucas pessoas pela idade, eu quero dizer, e tem poucas experiências de vida, a tendência é que você acha tudo muito interessante. Que tudo é novidade. Depois de um certo tempo, você começa a achar que só tem uns 3 tipos de pessoa no mundo, certo? E uns 4, 5 roteiros. Então, assomado a problemas de saúde, diminuição da vida ativa social. Então, de fato, fica muitas vezes mais difícil estar só depois de uma certa idade do que quando você é jovem. Filhos também é a mesma coisa, só que hoje, normalmente, o que se faz é colocar os pais mais idosos em casa de repouso. Sim. Né? Porque quem tomava conta dos pais normalmente eram as filhas. E agora as filhas têm carreira profissional. Elas não querem tomar conta dos pais. E você falou isso que hoje as pessoas avaliam, né, se é interessante muito pelo projeto de carreira profissional delas.
E aí, isso até, inclusive, na galera mais jovem, assim, isso é muito frequente, de, pô, não vou namorar. Isso é, inclusive, até um dilema meu, assim, de não vou namorar. Cuidado pra você não se queimar com ninguém falando disso. Ah, né? não, mas aí... Eu digo se queimar com a namorada. Eu quero Não, não, dizer. mas já não tem. Tá bom. Assim, de, pô, por que eu vou, talvez, dividir a minha energia aqui no relacionamento se hoje eu tô focado em construir um plano de carreira? Então, as pessoas, tanto no casamento quanto no namoro, independente da fase, estão muito com esse projeto de vida profissional. Por que a gente ainda não consegue conciliar as duas coisas de forma mais harmoniosa? Assim? Por que se choca tanto essa coisa de ser bem-sucedido profissionalmente e ter um relacionamento legal? Porque essa história de ser bem-sucedido profissionalmente é uma coisa razoavelmente nova para a maioria das pessoas. Essa ideia que a tua geração e antes de você já tem... Você está com que idade, Lucas? 27. Então, essa ideia de montar um plano de vida é uma ideia razoavelmente recente. Uhum. De fato, os jovens têm uma certa obsessão com metas e métricas, Sim. certo? E a verdade dos fatos é que normalmente os planos dão errado. É uma das coisas que você aprende ao longo da vida. Uma parte dá certo, uma parte dá errado. Quanta gente frustrada agora assistindo, falando, meu Deus, achei que ia dar tudo certo. Mas nunca dá tudo aqui certo, nunca dá tudo certo, né? E às vezes é até bom que não dê tudo certo, porque imagina se você faz um plano para sua vida quando você tem 25 anos, certo? Quando você tiver 50, você vai ser outra pessoa. Se der tudo como você queria com 25, provavelmente sua vida vai ser um inferno, porque você não tem a mínima ideia do que você será aos 50 anos. Por exemplo, Sim. Né? Se você fez o plano aos 25. E até lá sua cabeça muda ao ponto de aquele plano de 25 talvez não faça sentido nem nos 30. Exatamente isso. Basta você lembrar se quando você tinha 15 você tivesse decidido todo o roteiro da sua vida. Sim. Quando você tinha 15, você olha para trás e diz, puta, eu não sabia porra nenhuma. Né? Agora, é claro que hoje tem uma dificuldade especial, porque como muita gente tem plano de carreira, tanto meninos quanto meninas, e a carreira é alguma coisa mais segura de você investir, o retorno, apesar de não ser garantido, você sente que tem as variáveis mais na sua mão. Quando você introduz uma outra pessoa na equação, a outra pessoa ela traz variáveis que você necessariamente não controla. E se você controlar tudo, vai dar pau. Sim. Vai ser ruim. Então, muita gente entende, isso já é descrito, por exemplo, no livro do Zygmunt Bauman, de 2003, vê que é quase 20 anos. Né? Isso que eu estou dizendo aqui. Então, muita gente entende que é melhor você investir na vida profissional. Se você se der bem, seguramente você vai ter sexo, certo? É muito mais fácil. Você vai ter amigos, você vai viajar. E aí Aí o que se pensa é assim, quando eu estiver lá pelos 35, eu penso nisso. Aí quem sabe eu vou casar, quem sabe ter um filho. Não fala que isso é ruim, pelo amor de Deus, Né? que é isso que tá na minha cabeça. Não fala que isso é ruim, pelo amor de Deus. Não, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou lendo os seus pensamentos. Sim. Na verdade, não estou lendo pensamento porra nenhuma, é só porque isso é estatístico. Sim. Certo? Então é assim que se pensa. As meninas têm uma variável que complica, que é a questão da gravidez. Sim, né? Tem até certa idade para poder ter a janela orbital, que começa a ansiedade lá pelos 27, 26, e aí tem um horizonte assim até 37, 38. É claro que todo mundo diz, hoje você pode ficar grávida e ter filho quando você quiser. É mentira. Certo? Você não pode, se for mãe aos 45 anos, fora aquela matéria que aparece no site, não sei do que, ou na novela da Globo, se tem filho com 45 anos sozinha, vai ser foda. Primeiro porque o moleque não vai dormir de noite e você não vai ter saúde, certo? Quanto mais jovem se é, biologicamente é mais fácil se ser pai e mãe. Quanto mais, claro, não estou falando com 15 anos de idade, como era antigamente. Né? Então, as meninas têm essa ansiedade maior do que os meninos, porque elas têm o problema da gravidez e o problema de você resolver isso antes da menopausa. É claro que a menopausa é no final dos 40 anos, mas se você empurrar muito com essa coisa, não, pode ter filho com 50, com 49, não pode não. Poder até pode, tecnicamente, mas vai ser um mau negócio. Mas isso que você está planejando é a ideia geral hoje, né? Sim, tô na média aí com a galera.